Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o racismo estrutural no sistema de justiça, ou seja, não só no Poder Judiciário, mas também em órgãos como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB. Números levantados pelo próprio CNJ entre 2023 e 2024 comprovam que o judiciário brasileiro é eminentemente branco, como lembra Elinay Ferreira, juíza auxiliar da presidência do CNJ. 80% dos julgadores e julgadoras são brancos e 70% dos servidores e servidoras são brancos. Quando ainda um recorte de gênero, esse desvio aumenta, ele se aprofunda muito mais quando a questão de gênero. Por exemplo, existem mais juízes pardos do que juízas pardas. 65% são juízes pardos e 35% são juízas pardas. E a partir desses números, o CNJ encomendou um estudo a pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Federal Fluminense. A conclusão é que o racismo estrutural no sistema de justiça se apresenta em práticas cotidianas, de modo implícito e tolerado, mas não reconhecido, e que é preciso enfrentar o problema com o aprofundamento das políticas antirracistas e de letramento racial em todo o sistema. Que isso leve à qualificação, à melhor qualidade das decisões judiciais, que elas realmente reflitam essa mudança na estrutura do Poder Judiciário. Para falar do assunto, vamos conversar com Lorena Cristina Silva Melo, advogada, mestra em Direito, doutoranda em Sociologia e pesquisadora do estudo Características do Racismo Estrutural, produzido para o CNJ. Nós conversamos também com Juliana Sanches, advogada criminal, doutoranda em Sociologia e Direito, pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e ainda diretora executiva do ILE. E Malcolm Cummins, juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Lorena. Eu peço que a senhora nos explique melhor, nos ajude a entender melhor o diagnóstico preparado pelo CNJ e que demonstra as diferenças na equidade racial dentro do sistema de justiça. Que números a senhora destaca e julga mais importantes? Bom, olá. O diagnóstico étnico-racial do CNJ é uma iniciativa, feita no sentido de mapear a situação do negro no sistema de justiça, enquanto magistrado, enquanto serventuário, enquanto estagiário. E essa iniciativa, ela nos dá um respaldo bastante significativo no sentido de entender a subrepresentatividade numérica de pessoas negras atuando no sistema de justiça, Esse diagnóstico ele foi produzido no ano de 2023, carregando dados do módulo de produtividade mensal, que é uma iniciativa do CNJ para coletar dados funcionais, e a partir disso a gente observa como o racismo está presente nessa subrepresentação, Então, assim, a gente tem o perfil da magistratura no Brasil, ela é majoritariamente branca e formada por homens, Então, isso demonstra, de que forma o racismo, ele se estrutura no sistema de justiça a partir dessa subrepresentatividade. E o nosso estudo, ele parte dessa hipótese, mas ele representa um avanço, no sentido de demonstrar que outras características do racismo também se demonstram, no sistema de justiça, Eles aparecem no sistema de justiça. É exatamente sobre isso que eu quero conversar agora com a doutora Juliana. Ter os números é muito importante, eles balizam o trabalho pela equidade, evidentemente, mas os números não esgotam o assunto, não falam por si só, como às vezes se acredita por aí. É preciso ter mais elementos para entender direito o problema. E aí que entra o estudo de vocês, como disse a doutora Lorena. Eu pediria que você nos dissesse que caminhos o estudo seguiu. O que vocês fizeram exatamente a partir dos dados do diagnóstico?
O principal da nossa pesquisa foi a oportunidade de entrevistar 52 profissionais negros, sendo advogados, defensores públicos, juízes, desembargadores, promotores, oficiais de justiça e também jurisdicionados, né? Pessoas que foram afetadas por essa engrenagem do sistema de justiça. Nós fizemos entrevistas nas 5 regiões do país, né? Então, entrevistamos profissionais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e também Amapá e Mato Grosso, né? Então, tivemos tribunais de grande porte, médio porte e pequeno porte, né? E a partir dessas entrevistas, que foram sobre trajetórias, né? Fazendo perguntas desde as origens sociais, né? E os desafios enfrentados por esses profissionais para acessar o ensino superior, depois para conseguir cursar estágios e trabalhar e estudar para fazer o concurso público, até chegarmos aos desafios e às discriminações sofridas durante a prática cotidiana desses profissionais negros nos mais variados órgãos do sistema de justiça. Então, foi uma pesquisa, né, principalmente qualitativa, a partir de 52 entrevistas com esses profissionais negros. E, doutor Malcolm, eu não sei se o senhor foi entrevistado pela doutora Juliana e pela doutora Lorena, mas se tiver sido, eu acho que o senhor deu contribuições importantes. Eu já vi reportagens a seu respeito, eu acho que o senhor tem coisas muito interessantes para dizer, na medida em que o senhor é um juiz negro e que com certeza conhece bem essa realidade. O que o senhor nos diz sobre isso? O que é ser um juiz negro no Brasil? É muito interessante, ainda que eu não tenha sido entrevistado diretamente, eu fui representado por essa pesquisa, que ela reflete toda a questão. O corpo negro está num gabinete judicial, até mesmo, seja como estagiário, seja também como magistrado, ele já apresenta uma diferença, ele já apresenta uma barreira. Assim como ser negro no Brasil é muito difícil, ser um juiz negro no Brasil, ocupar um cargo, altos cargos no Brasil, uma pessoa negra, acaba sendo tão difícil quanto. Faz necessário diariamente se provar que está-se acima da média. Não basta apenas fazer o trivial, tem que diariamente mostrar que está acima da média, que tem um conhecimento de todo o processo. É uma preparação, é um estudo diferenciado, porque à medida que o erro de uma pessoa negra sendo um juiz negro, ele acaba sendo reverberado de uma forma muito maior do que aconteceria com uma pessoa branca, por exemplo. Então, a partir disso, com base em toda a estrutura que se tem, acaba sendo muito mais difícil. Então, eu entrei na magistratura pelo sistema de cotas. Eu acabo sendo visto de início, eu acabo sendo testado, até mesmo meus conhecimentos, aquilo que eu posso oferecer, se eu estou preparado ou não. É bem dentro daquele conceito da meritocracia. Se eu tenho mérito ou não para estar aqui, não sendo valorizado, porventura, a minha trajetória ou tudo que eu já enfrentei e a maturidade que eu possa ter para julgar as ações, conduzir os processos e trabalhar no sistema de justiça. E acho que faltou uma pergunta anterior para o senhor. Muito antes de ser juiz, o senhor tem toda uma trajetória de vida. Eu lhe pedi que o senhor nos falasse um pouco como foi para chegar até lá. O senhor falou que entrou pelo sistema de cotas, mas com certeza teve que romper um monte de barreiras enquanto isso acontecia. Como foi a sua trajetória anterior, por favor? É muito interessante isso, porque depois da emenda constitucional 45 faz necessário os 3 anos de prática jurídica. E os meus 3 anos de prática jurídica não foram 3 anos de prática jurídica apenas para cumprir a tabela. Havia necessidade de trabalhar, eu precisava trabalhar. Eu fui assessor do Ministério Público, eu fui procurador do município, então eu fiz outros concursos a fim de que eu conseguisse me manter para que futuramente pudesse fazer os concursos da magistratura. Vale lembrar também que de todo esse meio jurídico em que eu trabalhei, sempre havia o descrédito. Falava, nossa, mas é muito difícil para você. Por que para um homem negro acaba sendo mais difícil ser magistrado? Nossa, mas tem que estudar muito, tem que fazer várias coisas. E sim, tem que estudar, mas sempre trabalhando e estudando. Então as barreiras são um pouco mais difíceis. As barreiras sociais, as barreiras de acesso são muito mais difíceis e envolve bastante dinheiro também. Se para um homem é difícil, um homem negro, eu imagino para uma mulher negra. Doutora Lorena, o que a senhora pode nos dizer sobre isso? A pesquisa se deteve sobre essa questão? A porcentagem de magistrados pretos e pardos é de 13%, se não me engano, 13,% e 1,7%. Para mulheres pardas, esse número é ainda menor, né? E quando a gente fala de servidores públicos também no sistema de justiça, apesar de ser um cargo
majoritariamente ocupado por mulheres brancas, mulheres negras também ocupam a subrepresentação desses cargos, né? Então a gente observa que a questão da subrepresentação de pessoas negras no sistema de justiça, ela se manifesta dessa forma, né? Onde pessoas negras não conseguem acessar esses cargos mais altos, né? E um dado interessante também que apareceu na nossa pesquisa é que, apesar de servidores, pessoas negras terem mais qualificação, dificilmente eles podem acessar posições, cargos de confiança, né? Justamente por conta disso. Isso se torna muito mais evidente, né? As formas como o racismo ele se perpetra dentro do sistema de justiça. Doutora Juliana, além da questão da cor da pele, da questão de gênero, eu imagino que haja outras barreiras, outras questões importantes. Por exemplo, a questão social, né? Quem não tem dinheiro para estudar num bom colégio, quem não teve acesso a uma biblioteca, tem certamente mais dificuldades de enfrentar um concurso para juiz, por exemplo. Vocês também analisaram essas questões? Nós identificamos na pesquisa, né, o que a gente chamou desses marcadores sociais, né, que foram destacados pelas próprias pessoas negras entrevistadas ao compartilharem suas origens, formação, experiência profissional, né? E aí há muitos relatos que centralizam exatamente esse acesso à educação como uma única possibilidade, né, de você ascender socialmente, né? Então, um fator que muitos entrevistados apresentaram é que sempre precisaram trabalhar enquanto estudavam, né, ou buscavam subir na carreira profissional. Então, teve um defensor público, por exemplo, que relatou pra gente que ele trabalhava desde os 14 anos, a renda familiar nunca foi elevada, né? O pai dele, enfim, era soldado da polícia militar e a mãe dele trabalhava como atendente, e aí a renda chegava, mas não chegava a 2 salários mínimos, então ele sempre precisou trabalhar, sempre fazendo estágios administrativos que não eram vinculados ao direito, então depois a pessoa se forma, né, e não tem aquela experiência profissional específica na área e tem ainda mais dificuldade de conseguir uma efetivação, né, uma vaga num escritório ou até mesmo estudar para concurso, né? Doutor Malcolm, eu li um dia uma reportagem a seu respeito em que o senhor contava uma história que um dia alguém do público abriu a porta do seu gabinete e perguntou: cadê o juiz? Quando lhe viu. Isso é bastante demonstrativo de como as pessoas enxergam a figura de um juiz. É um homem branco, de 50 anos, vestindo um terno elegante, alguma coisa assim. Mas eu lhe pergunto, não só o público, também os pares, seus colegas, as pessoas do judiciário, como o judiciário como um todo trata um juiz negro. Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos sobre o racismo estrutural no sistema de justiça. Os nossos convidados são Lorena Cristina Silva Melo, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Sociologia e pesquisadora do estudo Características do Racismo Estrutural, produzido para o CNJ. Converso também com Juliana Sanches, advogada criminal, doutoranda em Sociologia e Direito, pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e diretora executiva do ILE. E, por fim, Malcolm Cummins, juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor Malcolm, foi justamente para o senhor que ficou no ar uma pergunta que eu peço que o senhor responda agora. Eu lhe pedi que o senhor lhe falasse sobre como é que o senhor é tratado pelos colegas, pelos seus pares, como o senhor é tratado pelo sistema de justiça como um todo, na medida em que o senhor é um homem negro. Por favor. O sistema de justiça começa me tratando pela porta, a começar pela entrada. Eu tenho que estar sempre com a minha carteira, eu tenho que estar sempre com o meu documento, eu tenho que estar sempre mostrando que eu sou um magistrado. Não importa que eu esteja bem trajado, que eu esteja de passeio completo, não. Eu tenho que estar com o meu documento em mãos, demonstrando, não, eu sou juiz, eu vou entrar por esta porta. Em todos os momentos, às vezes é até difícil de guardar a carteira, considerando que em elevador privativo ou em qualquer outro espaço que seja restrito aos magistrados eu possa ser questionado. Ainda que eu não seja questionado, há sempre o receio de ser questionado. Enquanto pares, acaba sendo também dentro daquilo que se espera, né? Infelizmente, o homem negro acaba sendo, em sua vivência, treinado a lidar com o racismo estrutural, acaba sendo no sentido de ser o diferente, de ser a pessoa diferente.
Eu não imaginava que não imaginava que um homem negro, um sujeito negro, pudesse estar aqui, pudesse ter esse conhecimento, ou que pudesse partilhar de valores que comumente eram vistos enquanto valores brancos. Quando o senhor fala racionalmente sobre o assunto, o senhor até sorri, parece uma coisa tranquila, mas eu imagino que não seja lá no seu íntimo. Como é que isso bate para o senhor? Não é nada tranquilo. O sorriso acaba sendo no sentido de ser treinado, se assim a gente pode dizer, para controlar as emoções, de ter uma inteligência, até uma inteligência emocional no sentido de aprender a vivenciar com isso. Doutora Juliana, a senhora também lidou com essa questão da sutileza da discriminação. Pediria que a senhora nos desse relatos, casos concretos que explicitassem como é que essa coisa se dá. São relatos, por exemplo, de trabalhos sempre hierarquicamente menos importantes e valorizados, né? Muitas vezes mecânicos, que são designados aos estudantes e profissionais negros, né? Além de situações vexatórias e de discriminação desvelada, né? Então, por exemplo, há muitos relatos sobre episódios de discriminação que alguns consideram implícita, né, no ambiente de trabalho, como comentários depreciativos sobre o cabelo, por exemplo, né? Então, tem uma advogada que narra que o primeiro episódio, né, de discriminação que ela sofreu dentro do tribunal foi um momento que ela estava, assim, na vice-presidência, né? E aí um colega olhou para ela com desaprovação e perguntou com certo nojo como ela lavava o cabelo. Isso acontece muito, principalmente com advogadas que usam cabelo black, ou então usam tranças, né? Essas perguntas são, infelizmente, muito frequentes, né? E aí ela ficou chocada e desconfortável com a situação, mas as pessoas ao redor não deram atenção, né? Apenas sentiram um certo desconforto e falaram para ela coisas, por exemplo, né? Ah, não liga não, é assim mesmo, né? Ou seja, essa pessoa foi racista, mas tudo bem, né? Você segue em frente, né? Muitos relatos, principalmente de advogadas, de mulheres negras, que contam que raramente eram acionadas nos seus respectivos escritórios para cumprir uma atribuição intelectual mais significativa, sabe? Porque há sempre uma desconfiança da capacidade intelectual dessas profissionais. Então, uma delas narra pra gente que só fazia diligência e inclusão de peças no sistema. Ela não tinha nenhuma função do escritório que fosse mais intelectual. E aí, depois de um tempo, ela já estava 1 ano no escritório, deixaram que ela fizesse uma contestação. E ainda disseram assim para ela, abre aspas, né? Ah, olha, surgiu uma contestação e ela é muito fácil de fazer, muito simples, você vai fazer com muita tranquilidade. Se você tiver alguma dificuldade, você passa para frente. E aí ela conta pra gente na entrevista que ela fez aquela contestação como se fosse a coisa mais importante, a tarefa mais importante da vida dela, sendo que era literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ela tinha medo, né? Ela usa esse termo medo. E ela fala, né? A mulher preta, quando vai fazer um trabalho, ela tem pavor do que poderia acontecer com ela se ela errasse, né? Ela não tem esse direito ao erro, então ela fazia com muito cuidado, né? Então, acho que o que resume um pouco isso, esses exemplos que eu trouxe agora, é a fala de uma advogada que fala que ela tem que fazer com que o corpo dela não seja lido antes do conteúdo que ela tem para escrever, ou para trazer, ou para apresentar, numa tentativa de ser lida com uma profissional qualificada para exercer aquela função. Bem, chegamos ao fim dessa rica entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Eu conversei com a doutora Lorena Cristina Silva Mello, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Sociologia e pesquisadora do estudo Características do Racismo Estrutural, produzido para o CNJ. Conversei também com a doutora Juliana Sanches, advogada criminal, doutoranda em Sociologia e Direito, pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e diretora executiva do ILE, e ainda o Dr. Malcolm Cummings, juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigado mais uma vez aos três. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O trabalho da Justiça itinerante em Porto Alegre completa 1 ano e comemora uma média de 150 atendimentos por dia. Na última semana, o programa deu atenção especial ao superendividamento das famílias, com conselhos sobre como evitar e se livrar das dívidas e com atendimento aos consumidores eventualmente lesados. O CNJ divulgou os resultados do Mutirão Processual Penal de 2024. Tribunais de todo o país analisaram 263 mil processos. 130 mil foram movimentados ou saneados. A maior parte dos processos envolvia indultos natalinos. Também foram analisadas ações que tratavam de penas de multas, drogas e prisões preventivas. O relatório completo do mutirão está no site do CNJ.
Durante a palestra Constituições Democráticas e Democratização do Judiciário, em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF, alertou para o crescimento do populismo autoritário no mundo e disse que, no Brasil, o judiciário tem cumprido papel fundamental na preservação da democracia. Portanto, eu acho que nós temos muitas coisas para comemorar, embora a democracia ainda não tenha no Brasil, e acho até que em outras partes do mundo, mas no Brasil em particular, a democracia ainda não entregou todas as promessas que ela fazia, inclusive as promessas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi pessoal, hoje no CNJ nas redes vamos falar sobre 3 temas importantes: o combate à violência contra a mulher, oportunidades para jovens em situação de acolhimento e a validade de documentos pessoais. Vamos nessa? O CNJ lançou o painel Violência contra a Mulher, que permite monitorar com mais precisão os processos judiciais relacionados ao feminicídio e à violência doméstica. Em 2024, foram registrados mais de 966 mil novos casos de violência doméstica e mais de 10 mil processos de feminicídio foram julgados, o maior número desde 2020. Além disso, o tempo de análise das medidas protetivas caiu de 16 para 5 dias. O painel, desenvolvido com o apoio do Programa Justiça 4.0 e do PNUD, também oferece um mapa com a localização de 154 varas e juizados especializados no país. Agora, uma notícia sobre acolhimento e capacitação. O programa Novos Caminhos ganhou o apoio do setor de transportes. O CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça e o SESC-Senat firmaram um acordo para capacitar e oferecer oportunidades de trabalho a adolescentes e jovens acolhidos. A iniciativa fortalece a educação profissional e a inclusão social em todo o Brasil. Você sabia que seus documentos possuem validade? O novo RG, por exemplo, tem prazos que variam conforme a idade. Por exemplo, 5 anos para crianças de 0 a 12 anos, 10 anos para adultos de 12 a 60 anos e a validade indeterminada para quem tem mais de 60 anos. Já a CNH vale por 10 anos para quem tem até 49 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 69 anos e 3 anos para quem tem 70 anos ou mais. Já o passaporte tem validade de 10 anos para adultos e prazos menores para crianças. E o título de eleitor? Esse não tem prazo de validade, desde que o eleitor vote regularmente. Bom, eu fico por aqui. Continue ligado nas nossas redes e no canal do WhatsApp para saber mais informações sobre o Judiciário. Até a próxima. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Eu me chamo Rayane Galiza Monteiro dos Santos, eu sou juíza substituta na Circunscrição Judiciária do Vale do Ribeira, recentemente empossada, e já estou atuando há algum tempo, e nesse tempo em que eu comecei a atuar, eu pude observar alguns comportamentos e umas atitudes que realmente reforçam a ideia do racismo estrutural, e muito mais do que reforçar essa ideia do racismo estrutural, é tocar na sensibilidade de como atua o nosso subconsciente em relação ao preconceito, ao racismo. E numa dessas situações, eu estava no curso de formação, no Tribunal de Justiça na capital, e eu fui no fórum principal, que é o Fórum Valmens, eu e uma colega, fazer o acompanhamento com juízes mais experientes. E ao acabar o expediente, nós nos dirigimos ao elevador privativo destinado para os magistrados e entramos. Quando parou no andar no sequencial, com o juiz, eu passou na porta, abriu, ele olhou para minha cara, já mudou assim a expressão. E ele voltou, olhou a placa de privativo, olhou para minha cara de cima a baixo e entrou no elevador. Eu senti o olhar de desprezo, eu acho que ele não entendeu, e ele virou para o ascensorista e perguntou: esse elevador é privativo só para magistrado? Aí o assessorista respondeu: sim, doutor. Ele virou para minha colega e falou assim: vocês são juízas? Ela falou sim.
ué, mas já começou, juiz substituto, vocês são novas? E o olhar que ele me dava de desprezo era tão grande que eu lembro que me abalou muito no dia. Assim, não falou nada direcionado a mim, ele nem se direcionou. Só se direcionou a assessorista e a minha colega. E aí ela, sim, somos juízes substitutas, estamos aqui no curso de formação, acompanhando os juízes mais experientes. Ele, sim. E saiu, assim. E eu lembro da sensação que eu fiquei, assim, eu fui diminuída, sem ninguém nem conhecia, né? E é esse o ponto do racismo estrutural, que ele age no subconsciente das pessoas. Ele não tá uma coisa clara e nem pessoal. Claro, se você for conversar com essa pessoa, ela vai falar, jamais tive a intenção de desprezar, não, eu fiquei só surpreso. Mas por que ele ficou surpreso comigo e não com a minha colega? Assim, o olhar foi direcionado a mim, não a ela. Então, é bem complicada essa questão, porque como é que você aponta que é um racismo? Como é que você esclarece e joga uma luz sobre isso, se a pessoa que comete não reconhece estar cometendo? Porque é o subconsciente você julgar o outro como inferior. Então, no Fórum Central, na capital, isso é um pouco mais forte ainda. Tem todo o trabalho do tribunal para modificar isso, para conscientização, mas é uma questão também muito pessoal, de uma desconstrução diária. E nem todos estão dispostos, nem todos enfrentam isso. Então, o racismo estrutural, ele é uma das formas mais violentas do racismo. Porque justamente, como ele atua no subconsciente, a pessoa não consegue se imaginar. Uma coisa é quando você externaliza. Fulano é isso, fulano é aquilo. Outra coisa é quando você diminui e desmerece uma pessoa, você não sabe a capacidade. Ele com certeza não me conhecia. Não sabia da minha nota, não sabia das minhas condições, zero. Mas esse olhar do como se estamos sempre pobres, miseráveis, estamos precisando. Então, assim, esse olhar que outros que não passam por isso têm, de subjugar, de diminuir, de achar que estamos sempre precisando, é um problema. E essa é a questão, esse também é o maior aspecto do racismo estrutural. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, a íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do tribunal. Obrigado mais uma vez e eu me despeço aqui do programa. A partir da semana que vem será apresentado por outro colega. Foi um enorme prazer fazer essas mais de 300 edições do Link CNJ. Mas o programa continua dando as notícias importantes do judiciário no Brasil. Até uma próxima.